Hoje vamos dar continuidade aos destaques do Pentateuco, chamados Cristofanias, em que passagens do Antigo Testamento são explicadas no Novo Testamento, apontando para a figura do Senhor Jesus. Aparições tipológicas, versículos que são um tipo de Jesus, que tem um paralelo com a vida, a obra, o ministério do Senhor Jesus. Estudamos o Pentateuco durante todo esse semestre no canal A Bíblia Diz, 187 capítulos, 187 vídeos baseados no Pentateuco. 50 em Gênesis, 40 em Êxodo, 27 em Levítico, 36 em Números e 34 em Deuteronômio. Então agora nós estamos fazendo um resumo, tópicos, salientando algumas passagens para que fique bem claro que a Bíblia é uma só. Do Gênesis ao Apocalipse, tudo aponta para Jesus. Muito bem, então vamos em Jesus em Números, né? Vamos no 4:47. Capítulo 4 de Números, versículo 47. Da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que entraram para cumprir a tarefa do serviço e a de levarem cargas na tenda do encontro. Números fala muito do censos, dos recenseamentos, das contagens, por isso esse nome. E aqui neste capítulo 4, versículo 47, que o Alexandre leu, está sendo falado sobre os levitas, que os levitas tinham o encargo, tinham o serviço, o ofício, o ministério de levar cargas, fardos pesados. Eles tinham que se ocupar disso. Esse versículo aponta para o Senhor Jesus, que em Mateus capítulo 11 faz um convite a cada um de nós para que nós deixemos as nossas cargas, os nossos fardos pesados, que a gente pare de carregar também o fardo da religião, os rituais, as cerimônias, tudo que não nos salva. Então, Jesus, ele leva o nosso fardo, ele troca conosco, porque nós não fomos feitos para carregar peso, cargas pesadas. Então, Jesus faz um convite para nós. Muito bem, vamos em Mateus 11:28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. E Mateus 20. Era só continuar lendo. Era o 28, 29 e o 30. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Tem uma tradução que diz: vinde a mim, ou venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar esses fardos pesados, essa carga pesada, e eu vos aliviarei. Então, se os levitas no Antigo Testamento tinham o encargo de carregar, de levar o peso, imagina o Senhor Jesus. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Agora o 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se Jesus está nos convidando para deixarmos esse fardo, é porque ele, somente ele pode nos dar descanso, pode nos aliviar, como ele disse: vinde a mim todos vós e eu vos aliviarei. Números capítulo 11, verso 2. Então o povo clamou a Moisés. Este orou ao Senhor e o fogo se apagou. Então nós temos um exemplo de Moisés intercedendo pelo povo. E sabemos que Jesus intercede por nós. Romanos capítulo 8, verso 34. Quem os condenará?
É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, assim como Moisés intercedeu pelo povo, Jesus intercede por cada um de nós. Números capítulo 12, verso 3. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Nós sabemos que este versículo se refere a pessoas, né? Mas o Senhor Jesus sobrepuja. Nós vimos também quando é dito que Moisés é um profeta e que nenhum profeta se levantou como Moisés, é no sentido da esfera humana. Mas o Senhor Jesus, que é Deus e é homem, que se fez carne, se encarnou, habitou entre nós, ele diz que ele é manso. Então, a comparação de Moisés, na verdade, como o mais manso da terra, aponta para o Senhor Jesus, que sim, era manso e humilde de coração. Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, o que acontece? Moisés era o homem mais manso da terra, mas ele não entrou na terra. E nós sabemos que num momento de crise, um momento crucial, um momento difícil, Moisés não agiu com mansidão. Ele tinha que falar com a rocha e ele feriu a rocha. Então, quando o Senhor Jesus profere esta bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, já é uma resposta para aquele versículo. E Mateus 11, 29, que o Alexandre acabou de ler, mas agora tu vai ver o contexto da mansidão e da humildade. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Então, a mansidão e a humildade, elas estão juntas, assim como nas bem-aventuranças, que a gente vê que tudo aquilo é o caráter do cristão, daquele que tem o Senhor Jesus, que tem o Espírito Santo. Então, Moisés era manso, mas o Senhor Jesus era a própria mansidão e a humildade. Números 14, de 17 a 19. Agora, pois, peço que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é tardio em irar-se e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, mas não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Então, Moisés está orando, está falando com Deus e pedindo que Deus perdoe o povo. E isso também aponta para o Senhor Jesus. Lucas 23, 34. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, Jesus intercede por nós, Jesus ora por nós e Jesus pede perdão a Deus pelo povo que estava o crucificando. Assim como Moisés estava pedindo que Deus perdoasse aquele povo que tinha murmurado e feito tantas transgressões. Números 15, 37 a 40. Isso. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes que ao longo das suas gerações coloquem franjas nas extremidades das suas capas e ponham um cordão azul em cada franja. E as franjas estarão ali, para que ao vê-las vocês se lembrem de todos os mandamentos do Senhor e os cumpram, para que vocês não se deixem arrastar à infidelidade, seguindo os desejos do seu coração e dos seus olhos. As franjas estarão ali, para que vocês se lembrem de todos os meus mandamentos, os cumpram e sejam santos ao Deus de vocês.
É muito interessante esses versículos porque fala das franjas e da cor azul. Quem é inscrito do canal, a Bíblia diz, quem é inscrito do canal, a Bíblia diz, quem acompanhou o estudo do Pentateuco, esses 187 capítulos, esses 187 vídeos, sabe que muitas dessas instruções a respeito do santuário, Deus falava de uma forma detalhada e específica. Então, a cor azul tinha uma conotação de santidade, de divindade. Então, o santuário, as cortinas e a roupa dos sacerdotes, as vestes sacerdotais, tinham a cor azul. Então, nesse texto de Números, tá bem claro que as franjas e este cordão azul iriam indicar a santidade, porque Deus era santo e queria que quando o povo olhasse para aquelas franjas e para o cordão azul e para a cor azul, lembrasse da santidade de Deus. Aí tu pensa, tá, e o que isso tem a ver com o Senhor Jesus? Pois então, aí que vem esses versículos do Antigo Testamento que apontam para o Senhor Jesus, que são revelações, manifestações, representações e interpretações que a gente tem que buscar. Quando Jesus foi tocado por aquela mulher que queria ser curada, ela toca nas franjas da capa, na barra, na borda da roupa. E Jesus, por ser um mestre, por ser um profeta, por ser um homem de Deus, ele usava essas franjas e esse cordão azul. Vamos ler Mateus capítulo 9, verso 20. Eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. Então, ela pensou, vou tocar. E aí, o que acontece? Se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então, ela atribuiu que tocar na roupa de Jesus ia permitir que ela recebesse a cura. Então, ela estava agindo como Deus tinha dito lá em Números, que quando vocês olhassem, vocês vão lembrar de mim, da minha santidade. E ela tocou e foi curada. Mateus 14, capítulo 36. Nós já lemos essa passagem, né? Mas agora a gente está destacando a parte das franjas. E pediam-lhe que ao menos pudessem tocar na borda de sua roupa. E todos os que tocaram nela ficaram curados. Então, era algo, vamos dizer assim, comum, normal. Tocar naquelas franjas, porque ali havia poder, ali havia santidade, ali era a presença de Deus. E também era uma forma respeitosa, de humildade, de humilhação. Marcos 5, 27 e 28. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás no meio da multidão e tocou na capa dele, porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Marcos 6, 56. Aí tu pensa, tu tá lendo Números e tu pensa, isso não tem nada a ver. E aí quando tu vai ver a cura, tu vê que tem tudo a ver. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo-lhe que os deixasse tocar, ao menos na borda da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Então, este versículo de Números das franjas e da cor azul aponta para o Senhor Jesus. Nós podemos estabelecer um paralelo entre o Antigo e o Novo Testamento. Agora, Números capítulo 16, versos 47 e 48. Arão pegou o incensário como Moisés lhe havia falado e correu para o meio da congregação. Eis que a praga já havia começado entre o povo. Arão colocou incenso nele e fez expiação pelo povo.
48. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Então, nós estamos destacando apenas esse versículo. Arão era o sumo sacerdote e ele fez expiação. Mas o que eu vou destacar primeiro? Esta expressão em pé. Ele estava em pé. Então, o sumo sacerdote estava em pé. Atos, capítulo 7, verso 56. Então disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Quem falou isso foi Estevão. Então, esta figura de Arão no meio daquela mortandade, daquela situação dramática, o fato de Arão, o sumo sacerdote, estar em pé é relacionado com o Senhor Jesus diante da morte iminente de Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva. Jesus está em pé. É uma correlação, é um paralelo. E o que é feito nesse capítulo? O que Arão faz? Ele faz expiação pelos pecados do povo. E assim para de morrer, para a morte, para a praga. Então nós vamos relacionar essa passagem de Números no Novo Testamento. Romanos 14, 9. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Porque Arão, ele faz expiação e ali em pé entre vivos e mortos. E nós sabemos que quem tem Jesus exala cheiro de vida, mas quem não tem Jesus é cheiro de morte. Então, vivos e mortos, e o Senhor Jesus em pé. 2 Timóteo 4:1. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Peço a você com insistência. Aqui é Paulo falando para Timóteo, mas o que nós queremos destacar aqui? Que Jesus Cristo há de julgar vivos e mortos. 1 Pedro, capítulo 3, verso 18 e 19. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então, novamente, tu vai ter que entender que Jesus é Senhor de vivos e mortos e que ele vai julgar vivos e mortos e que ele como morto salvou, mas como vivo, né? Ele ressuscitou, porque se ele tivesse morrido e ficar do morto, ele não poderia nos salvar. Então, isso está muito claro nessa passagem de que Arão tem que se levantar, se colocar de pé, fazer expiação pelo povo, e ele fica ali entre vivos e mortos, simbolizando a figura do sumo sacerdote, que fazia expiação uma vez por ano. 1 Pedro 4, 5 e 6. Eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois, para este fim, o evangelho foi pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam em espírito, segundo Deus. Porque essa expiação fazia com que as pessoas tivessem seus pecados perdoados. Então, a morte do Senhor Jesus, o sangue do Senhor Jesus, a expiação do Senhor Jesus, uma única vez, de uma vez por todas, nos salvou. Nos tirou da escravidão do pecado. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E fomos salvos em Cristo. Nos tornamos uma nova criatura. Vivemos de novo, nascemos de novo. Então, essa simbologia é muito forte de vivos e mortos, mortos e vivos. Capítulo 19, 1 e 2. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Esta é a prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo:
Diga aos filhos de Israel que tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tem ainda levado jugo. Essa passagem é muito forte. Também nós vimos isso, tanto em Hebreus quanto no Pentateuco. Hebreus capítulo 9, 13 e 14. Quem está acompanhando essa série que a gente está fazendo aqui, já viu esse versículo aparecer algumas vezes. Então, esta novilha, ela tem toda a simbologia do sangue, porque ela é vermelha. Vamos ler Hebreus que vai ficar mais claro. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, o santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então, esta novilha vermelha, sem defeito, sem mácula, perfeita, aponta para o Senhor Jesus, para o sangue do Senhor Jesus que nos liberta, que nos purifica, que nos limpa. No mesmo capítulo 19, no verso 9. Um homem que esteja puro ajuntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial, num lugar puro, e ela será guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora. É oferta pelo pecado. Então, o Senhor Jesus morreu para nos libertar dos nossos pecados. E aí tem essa questão. As cinzas da novilha eram aspergidas, e isso fazia com que houvesse esse poder da água purificadora, que também nós já vimos. A água purificadora também é uma referência ao Senhor Jesus, porque ele disse que ele era a água da vida. E esta água purificava as pessoas. Então, o que Jesus faz conosco? Ele nos purifica, de dentro para fora. Mas a água também lava o exterior, né? O externo. Então, ela purifica, assim como a salvação das nossas vidas. É de dentro para fora, é de fora para dentro. Quer dizer, tu tem que ter a tua consciência, as tuas roupas, a tua mente, os teus olhos, o teu coração lavado por esta água. João 4, 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte, a jorrar para a vida eterna. Então, esta água purificadora é a nossa salvação, é a eternidade que nós temos com Cristo. E aí ele continua explicando no capítulo 7 de João 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Porque eu entendo, a gente entende que tudo que Jesus falava, ensinava, pregava para as ovelhas perdidas da casa de Israel era justamente para que toda a Bíblia que eles conheciam, que era a lei e os profetas, fizessem sentido, que eles pudessem ver em Jesus, no Messias, no ungido, todas as promessas de Deus, que tudo era a respeito de Cristo, porque é isso, tudo eram sombras de Cristo. Então, a água purificadora é o Senhor Jesus, que nos purifica, que nos lava, que nos limpa de todo o pecado. Números 20, verso 11. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Esse é o momento que eu falei da crise, que o homem mais manso da terra feriu a rocha 2 vezes. E que rocha é essa? Era a rocha que daria água? Sim, mas é Jesus. E o Senhor Jesus morreu uma única vez. O sacrifício dele era uma vez só. Então, neste momento, a gente entende o quê? Que era como se Jesus estivesse sendo crucificado de novo. É como se tivesse sido anulado. Então, Deus diz para Moisés: tu não creu em mim, tu não me santificou. E isso é explicado, o apóstolo Paulo explica em 1 Coríntios 10, de 1 a 4.
Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, a pedra era Cristo, a rocha era Cristo. E ela foi ferida 2 vezes. E Deus tinha dito que era para falar com a rocha. Então, o que acontece aqui? Moisés e Arão não entram na terra prometida. E Deus deixa bem claro que é neste episódio de ferir a rocha 2 vezes. E é muito forte tu entender que Deus estava com eles todo o tempo, de dia e de noite, a presença de Deus. E nós lemos em Hebreus que foi pela fé que Moisés se salvou. Então, assim, ó, toda aquela, assim, peregrinação, todos os que se salvaram pela fé nessa rocha. Porque tu tem que falar com a rocha para que saia água da rocha. Que água é essa? É a tua salvação. É essa fonte eterna que jorra, que não tem fim, que é essa água que nos purifica. É essa água que se tu beber, tu nunca mais vai ter sede. Então, não é para ferir a rocha, é para falar, orar, depender, ter fé na rocha. Porque para tu falar com uma rocha, tem que ter fé. E Deus disse, fala com ela que vai dar água. Então, ele falhou ao não falar com a rocha. Foi uma desobediência, sim. Mas isso também mostra também aquela situação assim de uma pessoa que está em Cristo, né? E que se torna incrédulo, que se desvia, que duvida, que fraqueja, né? Que foi o que aconteceu. Moisés falhou. E nesse capítulo eu disse para vocês, eles naufragaram tanto Moisés quanto Arão nas águas de Meribá. Números 21. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: Nós pecamos, porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Então aqui a gente tem que esclarecer uma coisa. Nós temos cobras venenosas e a serpente de bronze. O povo, para variar, estava murmurando. Então eles pecaram. Então, o que simboliza isso? Pecado. Eles pecaram. E Deus, na sua ira, manda cobras venenosas. E eles estavam morrendo por conta dessas cobras. E aí, a orientação que Deus dá para Moisés é construir uma serpente de bronze. E que todos aqueles que olhassem para ela, que tivessem sido mordidos, né, seriam curados, não iriam morrer. Então, o que a gente vê? Que todos aqueles que pecaram precisam de um Salvador. E o Senhor Jesus explica, ele mesmo, são palavras dele, em João 3, 14, 15 e 16. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse aqui, a gente poderia até dizer, é o resumo da salvação. Todos nós que olhamos para Cristo, que aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz, que invocamos o seu nome, recebemos o perdão através do sangue de Jesus, a gente é salvo do pecado, salvo da morte.
Essa é a simbologia. Então, nesta passagem de Números das cobras venenosas e da serpente de bronze, nós temos uma cristofania, que aponta para o Senhor Jesus e para a obra do Senhor Jesus, que ele nos salva. Olha para ele, tu vai ser iluminado. Olha para ele, tu vai ser perdoado. Olha para ele, tu vai ser liberto. Olha para ele, tu vai ser curado, tu vai ser santificado. Ele tem poder. O nome dele tem poder. Então, essa passagem é uma das passagens mais evidentes do Antigo Testamento que se refere ao Senhor Jesus. Por isso que ele mesmo diz, assim como Moisés, né? Ele fala que o Filho do Homem também teria que ser levantado. Ele está falando do quê? Da morte dele na cruz, que todo olho iria ver, porque foi o que aconteceu, né? Era num monte. Então é esta a simbologia entre a serpente de bronze no deserto e a morte do Senhor Jesus na cruz. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Aqui é Paulo, em 1 Coríntios 10, 9 e 10, dizendo que a murmuração é que levou. Eles estavam se queixando, estavam reclamando da comida. Então, olha que forte isso, hein? Foi a murmuração que acendeu a ira de Deus e que fez com que ele mandasse essas cobras venenosas. Então, se a gente for pensar, todo o pecado leva à morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas nesse caso específico foi a murmuração. Agora, o último destaque nós vamos fazer em Números, capítulo 25, de 10 a 13. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com meu zelo no meio deles. Assim que, no meu zelo, não consumiu os filhos de Israel. Portanto, diga: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Essa passagem é uma das passagens mais bonitas, assim. Inclusive, é o vídeo em alta do canal A Bíblia Diz sobre Finéias. Finéias era filho de Eleazar e neto de Arão. Então, ele era sacerdote. E numa situação muito grave, ele se coloca, ele toma uma iniciativa para salvar o povo de Deus. E isso é uma figura do Senhor Jesus. 1 João 2,2. É ele, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Porque a atitude de Finéias salvou não só aqueles ali, mas toda uma geração. E Deus o elogiou e o colocou, que nele disse, numa aliança de paz eterna, perpétua. Assim como o Senhor Jesus. O que é a propiciação? É esse sacrifício perfeito, essa expiação. Nos salvou e salvou toda a humanidade. Todos que aceitarem, todos que se entregarem serão salvos. Então, é uma aliança de paz eterna, perpétua. Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Então, Finéias age com amor, amor a Deus, amor ao sacerdócio, à santidade de Deus e ao restante do povo, porque se ele não agisse, todos iriam morrer. Hebreus 9,12. E não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santuário, uma vez por todas, e obteve uma eterna redenção. O ato de Finéias foi único. Ele agiu uma vez, assim como o Senhor Jesus, que morreu para nos salvar, uma única vez, de uma vez por todas. 1 Timóteo 2,5.
porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Cristo Jesus, homem. O Senhor Jesus aplacou a ira de Deus, assim como Finéias. Finéias fez com que a ira de Deus cessasse. O zelo de Finéias fez com que o povo parasse de morrer, que a praga parasse de matar o povo de Israel. Apocalipse 19:16. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, só Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Só Ele pode fazer com que a praga do pecado, da morte eterna, cesse. E Finéias, com seu ato de justiça, de coragem, é um tipo do Senhor Jesus. Agradecemos mais este episódio e amanhã encerramos essa minissérie, né, com Jesus em Deuteronômio. Não esquece de dar o like, né? Um joinha aí para incentivar o canal, Curtir né? o vídeo. Também se tiver Comentar. dúvidas, né? Comenta, né? Que dentro do possível a Cândida vai responder. Exatamente. A própria Bíblia se explica. O autor da Bíblia é o Espírito Santo. E nós queremos salientar que do Gênesis ao Apocalipse, tudo aponta para Cristo.